primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: Porque procuro entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se como ele disse quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Contudo, os apóstolos acharam que eram tolices o que as mulheres contavam e não acreditavam nela. Pedro, porém, correu para o túmulo e, inclinando-se para olhar, viu apenas os lençóis de linho. Então, voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Por que buscar entre os mortos aquele que está vivo? Jesus, ele passa pelo vale da morte, ele desce aos infernos e ressuscita para mostrar que a morte, ela não tem a palavra final, mas é a vida que nos move, que nos motiva, que nos lança, que nos impulsiona para o viver. Nova esperança se acende no seio da tua igreja, por causa da ressurreição de Jesus. Então, para essas pessoas que estão vivendo uma situação difícil, porque perderam seus entes queridos, estão vivendo o luto, a palavra é esperança. Nós temos algo que é muito maior do que esta realidade que nos cerca. A esperança que alimenta a nossa vida é a esperança na vida eterna. Se caminharmos ao lado de Cristo, que é nosso conhecido, por essa estrada da morte, sem dúvida nenhuma, ela assume um novo significado e a morte passa a ser vista e vivida como vida. Então,
dar a mão para Cristo, que passou pela morte, e passar com Ele por ela, é de alguma forma fazer do desconhecido algo que nos coloca diante da realidade da esperança. Ele passou pela morte, mas a morte não o deteve. Viver ou morrer independe da nossa natureza humana. Essa morte natural, ela é a consequência da nossa humanidade. Quem nasce, morre. Mas quando o evangelista, ele fala, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele fala da vida eterna que é Jesus Cristo, aquele que é a vida. Então, por que buscar num vale de escuridão aquele que vive? Por que buscar entre os pecadores, entre os mortos, aquele que já tem vida e vida plena, aquele a quem Deus ressuscitou? Essa nossa vida aqui é o que? Ela é um ensaio em vista daquilo que realmente virá e que nos espera. E essa vida, ela deve ser vivida cotidianamente, porque a vida eterna, que é essa que Jesus nos promete, ela não começa somente com a ressurreição, ela começa aqui, no hoje da nossa vida, aqui na nossa história, na nossa vida miúda, indo à escola, indo ao trabalho, cozinhando o feijão no dia a dia. É ali que nós estamos nos colocando para a vida em plenitude. E o modo como nós fazemos isso vai definir como nós entramos nessa dimensão da vida eterna, para que nós não vivamos como mortos diante da vida e não procuremos na morte aquele que vive, porque aquele que vive, ele vive para que todos tenham vida e vida em plenitude. São Paulo diz que se com Cristo morremos, com Cristo também ressuscitaremos. Na água do batismo, nós somos lembrados dessa realidade. Nós entramos na água como aquele que entra na sepultura, nós mergulhamos nessas águas como aquele que mergulha na morte e Cristo nos resgata. Na abundância da vida de Cristo, na generosidade da entrega de Cristo, Ele nos levanta, nos tira desta água da morte e nos dá vida nova, vida em Cristo. Viver em Cristo é, antes de tudo, saber morrer. Morrer para nós mesmos, para os nossos interesses, morrer para o velho homem, para os velhos vícios e desenvolver as virtudes de Cristo, o senso de Cristo. Viver em Cristo. Primeiro a gente tem que voltar à realidade primeira da vida do ser humano. Nós nascemos envolvidos no pecado, que é o chamado pecado original, e o que nos livra da culpa original é a graça do batismo. A teologia do batismo diz o seguinte: pelo batismo nós somos inseridos na vida de Cristo, ou seja, na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Nós somos mergulhados na água batismal, que é o significado de morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. E depois a gente vai tendo consciência e se configurando cada vez mais a Jesus. Mas esse mistério de participar da paixão, morte e ressurreição de Jesus começa ali na graça batismal. Depois a gente vai desenvolvendo essa consciência e entendendo que nas chagas de Jesus, no coração de Jesus, na Santa Cruz, nós encontramos ali o verdadeiro sentido para a nossa vida enquanto existência terrena e o verdadeiro sentido para a nossa vida futura, que é a vida eterna. Bom, nós temos que nos entregar radicalmente a Deus. Se nós morremos com Cristo ou para Cristo, nós vamos ressuscitar com nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Páscoa para todas as pessoas, né, que estão passando momentos ruins e bons. Uma feliz Páscoa com muita saúde, muita paz. Que Deus ilumine e proteja vocês. Feliz Páscoa para todos os brasileiros e o pessoal do mundo inteiro que está precisando nesse momento de muito amor e carinho. Eu peço a cada uma pessoa que se renasça nesse dia da Páscoa, nesse mês, e renasça todos os dias, não só agora, para nós ser um mundo melhor. Para nossas criancinhas, para nossos velhinhos, para nossos irmãos, porque para Deus somos todos iguais. Eu desejo a todos, da minha família, a todo mundo de forma geral que está precisando, uma feliz Páscoa, assim, tempo de renovação, de paz, principalmente para o mundo, que a gente está passando por um tempo muito difícil.
É assim, é inaceitável que hoje em dia ainda exista gente passando fome, morrendo de sede, guerra. Então, assim, esperar que reine aqui em terra todo o projeto de Deus, né, pra gente. É isso que eu espero do fundo do coração. A Feliz Páscoa, para mim, tem um significado muito especial. É a certeza de um encontro em primeiro lugar, talvez com a minha mãe que morreu no meu parto, de conhecê-la, e essa certeza que eu vou encontrar com ela. Depois, um monte de gente que eu amei e que se foi, que eu vou encontrar de novo. E essa certeza de ter sabe, de não ter vivido só 60, 70, 80 anos, entendeu? Que é nada perto da infinidade que é Deus. Nesta Páscoa, eu desejo que você que está nos assistindo se lembre que Deus é fiel, que Ele não nos abandona, que Ele não desiste, que Ele insiste. Que nós possamos nos lembrar da fidelidade de Cristo e respondemos a esta fidelidade sendo fiéis. Lembrarmos deste amor e amarmos de volta aquele que nos ama. E assim gerarmos esperança para a sociedade e construirmos juntos a civilização do amor. Para o mundo cristão, é uma felicitação que tem um sentido sobrenatural. Não é só simplesmente desejar feliz Páscoa, é desejar feliz novo nascimento, feliz centro da nossa vida de fé. Talvez para o mundo isso soe mais com uma dimensão comercial, mas para os cristãos é dizer assim, olha, você renasceu e se você está com Cristo, se ressuscitaste com Cristo, como diz São Paulo na carta aos Colossenses, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. O significado é dizer, feliz novo nascimento, você renasceu em Cristo Jesus e que é, sem dúvida alguma, o centro de toda a nossa vida de fé. Para essa Páscoa, eu desejo que cada um de nós possamos procurar na vida aquele que está vivo. Que cada um de nós possamos olhar para o sol, que é Jesus, para a luz sem ocaso, e permitir que essa luz ilumine os mais recôncavos lugares da nossa alma. Para que, clareando-nos interiormente, nós possamos identificar o pecado que existe em nós e, livrando-nos desse pecado, possamos buscar sempre aquele que está vivo, para que com ele tenhamos vida em plenitude. Então, a todos os que participam conosco desse tempo de Páscoa, a todos os cristãos católicos, tenhamos uma vida pascal hoje e sempre. Que a Páscoa do Senhor não seja somente neste tempo, mas a cada instante, a cada dia, sem nos esquecer de buscá-lo na Eucaristia, que é a nossa Páscoa cotidiana. Alimentando-nos desse alimento salutar, nós podemos ressuscitar hoje e sempre e a cada momento. A todos uma feliz e santa Páscoa. A alegria de saber que Jesus vive, que Ele morreu, sim, mas Ele retornou à vida e que isso é o que aguarda a minha vida. Eu vou morrer a essa vida, mas eu sei que a minha vida não vai acabar, né? E que um dia nós nos veremos. A gente é muito maior do que a gente imagina ser, porque Deus permite, porque Deus quer que a gente seja. Só isso. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. É interessante essa canção porque nos remete tanto à paixão, morte e ressurreição de Jesus, e sobretudo centrando aí na ressurreição, mas também nos insere no mistério eucarístico. A vida escondida, que traz tanta esperança, tanto desejo sobrenatural para nós.
No mistério eucarístico a gente consegue compreender isso, porque o banquete celestial é antecipado para nós. Toda vez que a gente celebra a Eucaristia, a gente celebra o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Quando você cantar "E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão", lembre-se por que você foi criado. Você não foi criado para a estrutura desse mundo. Aqui nós somos passageiros. Nós estamos passando por esse tempo. O dia eterno, a plena visão, é aquele glorioso dia em que nós estaremos definitivamente diante do Senhor para contemplar a vida divina que Ele reservou para cada um de nós. Que essa seja a sua esperança, que essa seja a sua alegria. Vai amanhecer um novo dia cheio de esperança, cheio de alegria e cheio de paz para o seu coração. Que todos vocês experimentem Cristo ressuscitado. Páscoa é Cristo. Que Cristo esteja com todos vocês, abençoando profundamente todos vocês. Feliz, abençoada ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.